Olá, tudo bem? Aqui é o Elmer e você é bem-vindo no canal Minutos com Jesus. E nós estamos em tempos de destaque do livro do Apocalipse, né? Capítulo 5, desta vez, versículos 9 e 10. Nós fizemos agora há pouco, ou no nosso destaque anterior, sobre o livro que estava à destra daquele que estava sentado no trono, né? E que também está lá no capítulo, no versículo 1, né? Desse capítulo 5. Estava na mão de Deus, pois Jesus chega e pega. E aqui então no 9 diz assim: E cantava um novo cântico, dizendo: Digno és de tomar o livro e de abrir os seus selos, porque foste morto, e com o teu sangue compraste para Deus homens de toda tribo e língua e povo e nação. E para o nosso Deus os fizestes reis e sacerdotes, e eles reinarão sobre a terra. Está falando de quem? Aqui ele está falando dos santos, dos que serão salvos, do que já estão salvos, né? De todos aqueles que formam a igreja de Cristo, que formam a noiva de Cristo. Esses são aqueles que reinarão sobre a terra quando? No milênio. Tudo isso nós vamos ver para frente no livro do Apocalipse. Então, os que cantavam um novo cântico, o que significa aqui, né? Ou seja, os novos cânticos do Apocalipse podem ser vistos em Apocalipse 5:9, 14:3 e por aí, né? Também tem outras passagens interessantes. No texto em foco encontramos três, vou chamar de doxologia, né? Três interpretações. A primeira delas aqui é e começa aqui e ocorre na cena imediata do trono, sendo proferido pelos elevados poderes angelicais, né? A segunda, nós podemos ver, é um eco da primeira, né? Como adições da parte da inumerável hoste de anjos que existe no céu. E a terceira é expressa pela criação inteira, partindo dos céus da terra até o Hades, né? A gente vê isso nos versículos 13 e 14 para frente. À medida então que o Apocalipse desdobra, essa interpretação aumenta, né? Nessa passagem, ela possui duas partes. Né? Bom, vamos lá então para o capítulo, ou para o versículo 10. E eles reinarão sobre a terra. Foi predito nas Escrituras que um dia Israel será a cabeça das nações. Isto sucederá durante o milênio. Veja só quais são as promessas que tem para nós, né? Mas o presente versículo mostra-nos que a posição do Israel espiritual, a igreja, né, que nós entendemos, será ainda mais elevada. O texto em foco, ele nos lembra em Mateus 5,5, né, quando Jesus, em seu imortal ensino, disse aos seus discípulos: Bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. O texto, em apreço, na verdade, ele fala do milênio de Cristo, ou seja, no primeiro caso e de nossa herança no novo céu e nova terra também. Ou seja, onde habita a justiça. No segundo, conforme está em 2 Pedro 13:13, né? Essa é, ao nosso ver, uma face interessantíssima da remissão. Somos assim como um pobre rebanho que o cordeiro deu ao pastor depois de transformar-se ao ponto de nos construir reino e sacerdotes. Então, isto é, súditos do reino celestial e sacerdotes para Deus, o Pai. Essa promessa de reinar sobre a terra é para o futuro, lá no milênio, né, que a gente vai aprender ainda lá para frente, capítulo 19 e 20. Mas também tem aplicação na era atual. Estamos realmente já reinando ao lado de Cristo no reino de Deus, conforme a gente pode confirmar em Romanos 14:14. Depois você lê lá e entenda um pouquinho, né? O que significa essa passagem de Romanos 14:14, porque ela vai dar esse entendimento que nós precisamos ter sobre esse reinado com Cristo, né? Nesse momento
que nós exercemos a nossa fé aqui sobre a terra. Mas vamos dar uma lidinha só para não passar em branco, né? Eu sei e estou persuadido no Senhor Jesus de que nada é impuro em si mesmo, a não ser para aquele que pensa que alguma coisa é impura, para esse é impura. Então, nós estamos falando de Romanos 14, né? Então, mas no versículo 13, vamos entender que, portanto, deixemos de julgar uns aos outros, pelo contrário, tomem a decisão de não pôr tropeço ou escândalo diante do irmão, né? Bom, aqui, como nós dissemos, né? Mas também tem aplicação na era atual. Estamos realmente já reinando ao lado de Cristo no reino de Deus. Então, meus amados, nós temos como santos um papel muito importante que é a ordenança que Jesus nos deu, né? De falar do seu amor, de levar o seu amor adiante, né? De estar trabalhando e ser servo dele, estar trabalhando para ele, né? Levar o seu evangelho às almas que ainda perecem, né? E também ele nos dá poderes, nos diz que nós temos poderes, né? Nós já fomos ordenados. A gente pode ver isso em Marcos, no capítulo 16, versículo 15 ali, que tem uma passagem muito interessante que fala de nós pregarmos o evangelho a toda criatura, né? Que vai por todo mundo e prega o evangelho a toda criatura. Mas na sequência ele diz o seguinte: quem crer for batizado será salvo. Aqui ele diz o seguinte, no 17, no 18, aqui que está o poder que ele nos dá, né? Mediante a nossa fé, claro, né? Estes sinais acompanharão aqueles que creem. E em meu nome expulsarão demônios, falarão novas línguas, pegarão em serpentes, e se beberem alguma coisa mortífera, né? Desavisadamente, obviamente, não lhes fará mal. E se impuserem as mãos sobre enfermos, eles ficarão curados. Claro, ele nos dá esse poder pela nossa fé, pela nossa santificação, e nós vamos em nome de Jesus, né? Porque é ele que cura, é ele que nos dá esse poder, essa condição de fazer aquilo que é necessário ser feito no reino de Deus, ou para que as pessoas creem no poder de Jesus, né? No poder do Senhor e do Salvador das almas que perecem, porque ele, na verdade, já fez isso na cruz do Calvário, já pagou pelos pecados, e as pessoas então precisam crer no Senhor Jesus e ser salvo, né? Essa é a mensagem de Jesus, essa é a promessa de Jesus, essa é a garantia que Jesus dá para cada um daqueles que perecem. Por isso ele diz, né? Acho que é Mateus 11:18, é isso? Que diz que vinde a mim todos os que estáis cansados e oprimidos, né? Que eu vos aliviarei. Amém? Que Deus abençoe a você, que você possa curtir, compartilhar essa mensagem e abençoar outros, né? Com esta promessa de Jesus aqui que foi citada ao final. Deus abençoe em nome de Jesus e até a próxima.